Lição 1. Possibilidade de encontro com uma pessoa aleatória. Ei, Ana, viu aquele artigo no jornal sobre as hipóteses de conhecer alguém? Não li esse. O que é que dizia? Aparentemente, as probabilidades de alguma vez encontrarem uma pessoa aleatória são muito reduzidas. A sério, isso é um pouco surpreendente. Acho que o mundo é maior do que parece. Exatamente. O artigo dizia que é extremamente improvável que alguma vez nos cruzemos com a grande maioria das pessoas no planeta. Uau, é uma loucura pensar nisso. Pergunto-me como calcularam essas probabilidades. Tinham em conta fatores como a população global, a esperança de vida e a distância média que as pessoas percorrem. Percebo. Portanto, as hipóteses de eu me encontrar, digamos, com o presidente de Tuvalu são praticamente nulas. Sim, provavelmente. A menos que tenhas algum plano secreto para visitar todos os países do mundo. Não, nenhum plano secreto como esse. Apenas uma pessoa comum a tentar passar no dia a dia. O mesmo aqui. Acho que podemos contentar-nos sabendo que fazemos parte dessa vasta família humana interligada, mesmo que nunca encontremos a maioria deles. É uma boa maneira de pensar nisso. Podemos não cruzar caminhos, mas estamos todos juntos nisso de certa forma. Exatamente. Somos como navios que passam à noite, mas continuamos a navegar no mesmo vasto oceano da humanidade. Adoro essa analogia. Muito poético. Talvez devêssemos escrever uma canção sobre isso. Eu também sou mais um tipo de prosa. Mas sinta-se à vontade para colocar o seu chapéu de compositor. Aula 2. Viagem cênica. Bom dia, Ana. Já alguma vez conduziram pela Pacific Coast Highway? Não, ainda não tive oportunidade. É tão bonito como dizem. Absolutamente. As vistas ao longo desse trecho de estrada são simplesmente incríveis. Ouvi dizer que é um dos passeios mais cênicos do mundo. Qual foi a sua parte favorita? Essa é uma pergunta difícil. Adorei as falésias acidentadas que mergulham no oceano cintilante. Oh, isso soa de tirar o fôlego. Aposto que deve parecer conduzir ao longo do limite do mundo. Exatamente. E as curvas torcidas da autoestrada mantêm as coisas muito excitantes também. Posso imaginar. Parou em alguma das pequenas cidades costeiras ao longo do caminho? Sim, fiz algumas paragens. Há uma cidade adorável chamada Cambria que gostei muito. Oh, conte-me mais. O que é que fez lá? Bem, parei para um almoço de marisco local com a vista mais incrível do Porto. Marisco com vista para o mar? Parece o meu tipo de lugar. Era tão pacífico e pitoresco. Podia ter ficado ali sentado o dia todo, apenas a ver os barcos irem e irem. Isso soa como o refúgio perfeito à beira-mar. Agora estou muito interessado em planear uma viagem de carro até a costa. Deveria totalmente. É o tipo de impulso que apenas faz a tua alma sentir-se revigorada. Lição 3. Ana precisa de um vestido novo. Ei, Ana,
Ouvi dizer que está à procura de um vestido novo para uma festa. Quer ajuda? Oh sim, isso seria maravilhoso. Não sei bem por onde começar. Não tem problema. Fico feliz em dar uma mão. Que tipo de estilo é que procura? Bem, quero algo divertido e um pouco chique, mas não demasiado exagerado, sabe? Percebi. Talvez pudéssemos ver aquela nova boutique no centro da cidade. Têm sempre vestidos realmente únicos. Oh sim, tenho vontade de ver aquele sítio. Vamos lá hoje. Absolutamente. Estou livre a tarde toda, para que possamos tomar o nosso tempo a navegar. Perfeito. Isto vai ser muito divertido. Já estou a ficar entusiasmado para encontrar o vestido perfeito. Tenho a certeza de que encontraremos algo fantástico. Tens um grande estilo, por isso confio no teu julgamento. Oh, obrigado, John. Ok, vamos então. Estou pronto para uma aventura de compras. Liderar o caminho. Estou animado para ver que tipo de vestido chama a vossa atenção. Eu também. Tenho a sensação de que esta vai ser uma viagem de compras muito bem-sucedida. Não duvido. Com dois de nós a trabalhar juntos, como podemos errar? Exatamente. Muito bem, vamos fazer isto. É hora de encontrar o meu vestido de festa perfeito. Estou mesmo atrás de ti. Isto vai ser uma explosão. Eu sei disso. Lição 4. A batalha ao amanhecer. Bom dia, Ana. Captou as notícias sobre a batalha que aconteceu de madrugada de hoje? Não, não ouvi nada. O que aconteceu? Aparentemente, houve intenso disparo de fuzil e o rugido dos canhões ao amanhecer da manhã do dia 6. Meu Deus, parece que foi uma batalha feroz. Sabem do que se tratava? Pelo que apurei, foi entre dois exércitos rivais que tentavam ganhar o controle da região. Que terrível! Espero que não tenham havido muitas vítimas de ambos os lados. Infelizmente, os relatórios dizem que houve muitos feridos e até algumas vidas perdidas. Isso é tão trágico. A guerra é uma coisa terrível. Não consigo imaginar testemunhar algo do género. Eu também não. Deve ter sido uma cena aterrorizante e caótica que se desenrola ao amanhecer. Ainda bem que não estava lá. Só de pensar nisso dá-me arrepios. O mesmo aqui. Estou curioso para ver como tudo isto se desenrolar nos próximos dias. Sim, imagino que haverá muitas consequências desta batalha. Vou ter de ficar de olho nas notícias. Definitivamente. Esta é certamente uma história em desenvolvimento que vale a pena seguir de perto. Absolutamente. Obrigado por me informar, John. Agradeço por me manter informado. Claro que fico feliz em partilhar as últimas novidades. Deixe-me saber se ouvir mais alguma coisa do seu lado. Lição 5. Nova Escócia. Ei, Ana, sabia que a Nova Escócia foi fundada em 1605? De jeito nenhum, a sério. Não fazia ideia que tinha uma história tão longa. Conte-me mais.
Sim, é muito fascinante. Uma expedição francesa com Pierre Duguay, Sieur de Monge e Samuel de Champlain estabeleceu ali o primeiro assentamento europeu permanente. Uau! Isso é história antiga. Sempre pensei que a Nova Escócia era uma província canadiana mais recente. Certo. Aparentemente, montaram um posto avançado agrícola e de comércio de peles nas margens da bacia de Anápolis. Interessante. Pergunto-me como esse assentamento inicial cresceu ao longo dos séculos para se tornar a Nova Escócia que conhecemos hoje. Bem, mudou de mãos entre os franceses e os britânicos algumas vezes, mas os franceses foram os primeiros a estabelecer realmente uma base de apoio lá. Aposto que isso levou a algumas influências e dinâmicas culturais bastante interessantes ao longo dos anos. Exatamente. A Nova Escócia tem uma mistura única de herança francesa e britânica que ainda pode ver hoje. Isso é tão fixe. Eu adoraria visitar um dia e explorar a história e a cultura por mim. Deveria definitivamente. A paisagem também é de tirar o fôlego, com a costa acidentada e pitorescas aldeias piscatórias. Para. Estás a fazer-me querer reservar uma viagem agora mesmo. Talvez possamos planear uma pequena aventura na Nova Escócia juntos. Estou tão desapontado para isso. Podemos visitar os locais históricos, experimentar marisco fresco e talvez até aprender um pouco de francês. Parece perfeito. Isto está a deixar-me entusiasmado só de pensar nisso. Quando é que podemos ir? Bem, vamos começar a investigar isso. Vou ver se consigo encontrar boas ofertas em voos e alojamentos. Lição 6. Problemas domésticos. Olá, Ana. Tenho um problema de canalização em casa e esperava que me pudessem ajudar. Oh, o que é que se passa, John? Bem, há uma torneira com fugas na pia que não para de pingar. Isso pode ser tão irritante. Já tentou apertar o dispositivo? Dei-lhe algumas boas voltas, mas sem sorte. Acho que vou precisar de substituir as arruelas. Isso poderia fazer o truque. Também verificou o chuveiro. O meu estava a agir de forma indiferente outro dia. Na verdade, sim. O chuveiro também não está a funcionar corretamente. A pressão da água é muito baixa. Sim, parece que tem alguns gremlins de canalização na sua casa. Isso pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Fala-me disso. Não sou mais atencioso quando se trata deste tipo de coisa. Não se preocupe, fico feliz em guiar-vos a algumas correções simples. A canalização não é ciência de foguetes. Agradeço isso, Ana. Estava a recear ter de chamar um profissional. Bem, vamos ver se conseguimos resolver esses problemas antes de seguirmos esse caminho. Soa bem. Por onde devo começar? Com a torneira ou o chuveiro? Eu abordaria a torneira primeiro. Normalmente é o mais fácil de reparar dos dois. Ok, percebi. Vou à loja de ferragens e vou buscar algumas arruelas de substituição. Aula 7. Políticas progressistas. Bom dia, Ana. Estava a ler sobre alguns incentivos fiscais interessantes que o governo propõe.
Oh, sério? Que tipo de incentivos estão a olhar? Bem, aparentemente há um impulso para políticas mais progressistas para encorajar as empresas a investir em energia limpa. É ótimo ouvir isso. Qualquer coisa que promova a sustentabilidade e a proteção do ambiente é um passo na direção certa. Absolutamente. E não se trata apenas de energias renováveis. Estão também a falar de expandir os créditos fiscais para empresas que priorizam a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores. Uau! Isso é fantástico! A qualificação da mão de obra é muito importante, especialmente nas indústrias em rápida mudança. Definitivamente. Ouvi dizer que estão mesmo a considerar incentivos para empresas que melhorem a sua diversidade e práticas de inclusão. Bom, isso poderia realmente mexer na questão da representação no local de trabalho. Cada pedacinho ajuda. Totalmente. O objetivo parece ser o alinhamento dos interesses corporativos com o maior bem social. Já era tempo. Precisamos de mais cenoura e menos pau quando se trata de impulsionar mudanças positivas. Concordado. Este tipo de incentivos ponderados e holísticos poderia realmente estimular muito progresso. Estou curioso para ver como o público responde. Alguns poderão vê-la como exageros do governo. É verdade, mas acho que a maioria das pessoas razoáveis reconhecerá os benefícios sociais mais amplos. Esperemos que sim. Pequenos passos na direção certa são melhores do que nenhum passo. Não podia estar mais de acordo. Estou cautelosamente otimista sobre o impacto potencial destas políticas. Lição 8. A idade de ouro da impressão. Ei, Ana, sabia que os anos 1800 e início de 1900 são considerados a idade de ouro dos jornais? A sério. Sabia que os jornais eram grandes naquela altura, mas não sabia que era considerada uma verdadeira idade de ouro. Sim, foi uma época de crescimento incrível e inovação na indústria. Os jornais tornaram-se mais acessíveis e acessíveis. Isso é fascinante. Quais foram alguns dos principais avanços que impulsionaram essa expansão? Bem, as melhorias na tecnologia de impressão permitiram uma produção mais rápida e de maior qualidade. E as redes de distribuição expandiram-se rapidamente. Interessante. Imagino que isso tornasse os jornais muito mais amplamente disponíveis, mesmo nas cidades mais pequenas e nas zonas rurais. Exatamente. E o aumento da imprensa de 1 centavo tornou-os acessíveis para a classe trabalhadora. Ah, percebi. Por isso democratizou realmente o acesso às notícias e à informação. Definitivamente. Foi uma verdadeira era de ouro do jornalismo, com reportagem investigativa e cobertura aprofundada. Deve ter sido um momento emocionante, com os jornais a desempenhar um papel tão vital na sociedade. Absolutamente. Foi um verdadeiro renascimento para a palavra escrita e um precursor crucial do panorama mediático moderno. Percebo porque é que os historiadores veem isso tão positivamente. Parece uma era fascinante. Foi mesmo. A paixão e a inovação desses primeiros jornalistas é bastante inspiradora. Aposto que faz-me pensar como será a próxima era de ouro dos média. Boa pergunta. Com a ascensão das redes digitais e sociais,
Quem sabe o que o futuro reserva? Lição 9. Destacando o seu valor. Bom dia, Ana. Queria falar consigo sobre algo importante. Oh, o que é que pensa, John? Bem, tenho uma entrevista de emprego a caminho e quero ter a certeza de que realço o valor que posso trazer para a empresa. É um grande golo. Que tipo de abordagem pensa adotar? Quero concentrar-me em demonstrar os meus principais pontos fortes e como eles se alinham com os requisitos da função. Inteligente. É tudo uma questão de mostrar ao empregador como é que se encaixa perfeitamente. Exatamente. Tenho pensado muito nas formas específicas em que posso contribuir. Como o quê? Quais são alguns dos seus principais pontos de venda? Bem, tenho uma vasta experiência na indústria, além de fortes capacidades analíticas e de resolução de problemas. Soam como bens muito valiosos. De que outra forma se pode destacar? Também sou um aprendiz rápido e um grande comunicador. Trabalho bem tanto de forma independente como em equipa. Excelente. Destacar a sua versatilidade e arredondamento é fundamental. Com certeza. E quero vincular tudo à forma como isso beneficia a empresa. Certo, não liste apenas as suas competências, explique o valor que elas oferecem ao empregador. Definitivamente. Vou precisar de pesquisar para perceber realmente as suas necessidades. Lição 10. Lembrando Helen Keller. Diga, Ana, sabia que hoje é o aniversário do nascimento da Helen Keller? A sério, não me apercebi disso. Era uma pessoa fantástica e inspiradora. Absolutamente. A sua história de superação de obstáculos incríveis é verdadeiramente notável. Definitivamente. A sua professora, Anne Sullivan, era uma verdadeira milagrosa. Isso mesmo. A dedicação e a paciência de Sullivan em ensinar Keller foram surpreendentes. Não consigo imaginar o quão desafiador deve ter sido, mas ela nunca desistiu. Exatamente. Ela encontrou maneiras criativas de romper e se conectar com Keller. É tão impressionante que Keller se tornou um autor e ativista de renome. Absolutamente. As suas realizações, apesar das suas deficiências, são verdadeiramente inspiradoras. Com certeza. Ela provou realmente que, com determinação, tudo é possível. Definitivamente. A sua história de vida é um poderoso testemunho do espírito humano. Concordo. É importante que continuemos a honrar e aprender com o legado de Keller. Definitivamente. A sua resiliência e perseverança são qualidades a que todos podemos aspirar. Absolutamente. Ela é um modelo inspirador, especialmente para aqueles que enfrentam desafios. Concordado. A sua história lembra-nos de nunca subestimar a força da mente humana. Aula 11. Explorando a cultura japonesa. Ei, Ana, acabei de voltar de uma viagem ao Japão. Foi uma experiência fantástica.
Uau, que emocionante! Qual foi a melhor parte da sua viagem ao Japão? A cultura lá é tão rica e fascinante. Gostava de aprender sobre as suas tradições. Posso imaginar. O Japão tem uma herança cultural tão única e vibrante. Definitivamente. A arquitetura, a comida, o modo de vida, era tudo tão cativante. Adorava ouvir mais. Quais os aspectos da cultura que mais se destacaram para si? A atenção aos detalhes e o respeito pela tradição foi realmente impressionante para mim. Isso é tão interessante. Podes dar-me um exemplo disso que testemunhou? Bem, a cerimónia do chá, por exemplo. A precisão e a atenção plena envolvidas foram incríveis. Ah, sim, a cerimónia do chá japonesa é um ritual tão bonito e condecorado pelo tempo. Exatamente. Fez com que eu diminua a velocidade e apreciasse muito a beleza das coisas simples. Posso ver como isso seria uma experiência profunda. O Japão parece valorizar tanto isso. Definitivamente. Os japoneses têm uma apreciação tão profunda pela natureza e pelo artesanato. Isso é maravilhoso. Houve mais alguma coisa que realmente se destacou durante a sua viagem? A polidez e a hospitalidade das pessoas lá foram verdadeiramente notáveis. Lição 12. A arte de grelhar. Ei Ana, sabia que um bom par de pinças é essencial para grelhar e virar comida? A sério? Não me apercebi disso. O que torna as pinças tão importantes para grelhar? Bem, usar pinças em vez de um garfo ajuda a manusear a comida com mais delicadeza e evitar perfurá-la. Ah, isso faz sentido. Não vai querer perder todos esses sucos deliciosos fazendo buracos na carne. Exatamente. E as pinças dão-lhe um controle muito melhor quando se está a virar hambúrgueres ou a queimar bifes. Posso ver como isso seria útil. Que outras ferramentas de grelhar acha essenciais? Bem, uma boa espátula é a chave para transferir alimentos com segurança para dentro e para fora das grelhas. Vou ter de acrescentar isso ao meu kit de ferramentas para grelhar. Que tal um termômetro de carne? Isso é importante. Definitivamente. O uso de um termómetro tira a adivinhação de saber quando a sua comida está perfeitamente cozida. Essa é uma ótima dica. Tenho sempre dificuldade em saber se os meus bifes ou hambúrgueres estão prontos apenas olhando para eles. Um termómetro garante sempre resultados suculentos e macios. É uma virada de jogo para grelhar. Posso imaginar. Qual é a temperatura que costuma atingir ao grelhar diferentes tipos de carne? Bem, para bifes, gosto de atirar a 130 graus Fahrenheit para os médio raros. O frango deve atingir 165 graus Fahrenheit. Ok, é bom saber. Terei de me lembrar daquelas tempos-alvo da próxima vez que acender a grelha. E não se esqueça de deixar a carne descansar por 5-10 minutos antes de servir. Isso ajuda a fixar os sucos. Lição 13. Voando sobre as cataratas. Bom dia, Ana. Sabia que pode fazer um passeio de balão sobre as cataratas do lado americano?
Uau, a sério? Nunca tinha ouvido falar disso antes. Isso soa absolutamente incrível. É. Pode até andar num balão especial amarrado que paira logo acima das cataratas. Essa deve ser uma perspectiva inacreditável para ver as quedas do ar assim. Definitivamente. As vistas são simplesmente de tirar o fôlego, com a água corrente em cascata abaixo de você. Só consigo imaginar como deve ser pacífico e sereno flutuar por cima das quedas tevoadas. É diferente de qualquer outra coisa. Tens esta incrível vista panorâmica de toda a paisagem do Niágara. Estou vendida. Como é que vai reservar um destes passeios de balão de ar quente? Existem algumas empresas diferentes que oferecem o serviço e fazem as viagens ao longo do dia. É bom saber. Tem de fazer reservas com antecedência ou pode simplesmente aparecer? Eu recomendo reservar com antecedência, especialmente durante os meses movimentados de verão. Os pontos enchem rapidamente. Ok, faz sentido. E quanto tempo duram normalmente os passeios de balão? A maioria tem cerca de 15 a 20 minutos de duração, o que é a quantidade perfeita de tempo para aproveitar tudo. Essa é a duração certa. O suficiente para realmente absorver as vistas incríveis. Exatamente. Por mais tempo, e pode começar a parecer um pouco monótono. Desta forma, é uma emoção emocionante. Lição 14. Orçamento para o passeio de balão. Diga, Ana, já olhou para o custo daqueles passeios de balão de ar quente sobre as cataratas do Niágara? Não, na verdade não. Em que tipo de orçamento deveríamos pensar para algo assim? Bem, pelo que vi, os preços podem variar bastante dependendo da empresa. Ok, é bom saber. Podes dar-me uma ideia geral do que precisamos de deixar de lado? A maioria dos passeios de balão amarrados parecem estar na faixa de 30 a 50 dólares por pessoa. Isso não é de todo mau. Esperava que fosse muito mais caro do que isso. Sim, é um preço bastante razoável considerando a incrível experiência que obtém. Para uma viagem de 15 a 20 minutos, isso é um valor bastante grande, na minha opinião. Absolutamente. E algumas empresas oferecem mesmo descontos se reservar com antecedência. Bom, isso poderia ajudar-nos a poupar um pouco mais. Têm outras ofertas de pacotes? Alguns irão empacotar o passeio de balão com outras atividades das cataratas do Niágara por uma tarifa com desconto. Oh, isso pode ser muito conveniente. Vou ter de procurar qualquer pacote de combinação. Sim, vale a pena explorar essas opções para obter o melhor investimento. Com certeza. Isto está a soar cada vez mais viável para a nossa próxima viagem. Definitivamente. Enquanto planearmos um pouco com antecedência, penso que podemos tornar o balão de ar quente uma realidade. Lição 15. Alcançar objetivos de carreira. Ei, Ana, posso escolher a tua mente sobre alguns objetivos de carreira em que estive a pensar? Claro, ficaria feliz em ajudar. Que tipo de objetivos está a considerar?
Bem, estou muito interessado em entrar na indústria tecnológica, mas não sei por onde começar. Ok, isso é um grande golo. Tem em mente algumas funções ou empresas específicas? Ainda não. Isso faz parte do desafio. Ainda estou a tentar descobrir o melhor caminho a seguir. Não há problema. Quais são alguns dos seus principais pontos fortes e interesses no campo da tecnologia? Gosto muito de resolver problemas e trabalhar com dados. A codificação também parece-me fascinante. HMM é um bom ponto de partida. Já pensou em investigar funções de analista de dados ou engenheiro de software? Ambos parecem interessantes, mas estou um pouco inseguro sobre as habilidades e experiência necessárias. Isso é compreensível. A boa notícia é que existem muitos recursos disponíveis para o ajudar a começar. Como o quê? Estou aberto a qualquer sugestão que possa ter. Bem, podíamos procurar cursos online, bootcamps de codificação ou mesmo trabalhos de suporte técnico de nível básico. Oh, essas são ótimas ideias. E isso poderia ajudar-me a construir uma base sólida, certo? Exatamente. É tudo uma questão de dar o primeiro passo e depois continuar a desenvolver as suas capacidades. Isso faz muito sentido. Agradeço muito que tenha tempo para falar comigo sobre isso. Lição 16. Passeios refrescantes. Ei, Ana, adoro passear quando o tempo está assim. Eu também. O ar fresco e a temperatura agradável são tão refrescantes. Exatamente. Acho que isso realmente limpa a minha mente e aumenta o meu humor. Concordado. É uma ótima maneira de se exercitar e desfrutar da natureza. Definitivamente. Tem algum trilho ou parque favorito por aqui? Sim, há um lindo trilho junto ao lago que eu gosto muito. Oh, isso soa lindo. Terei de verificar isso algum dia. Deveria. As vistas para a água são tão tranquilas e calmantes. Aposto que talvez pudéssemos dar um passeio lá juntos um dia. Isso seria ótimo. É sempre mais divertido com boa companhia. Absolutamente. Adorava conhecer melhor a zona consigo. Parece um plano então. Deixe-me saber quando estiver livre para ir. Servirá. Isso está a fazer-me querer dar uma volta neste momento. Ah, eu também. O clima é perfeito para isso. Concordado. Muito bem. Vou aproveitar o ar livre. Falo consigo em breve. Lição 17. Opções de iluminação. Ei, Ana, qual é a sua opinião sobre as opções de iluminação para uma sala de estar? Essa é uma ótima pergunta. Acho que luzes pendentes ou luminárias de chão podem criar um ambiente tão acolhedor. Oh, concordo. Ambas são escolhas muito boas. Que tipo de vibração procura? Bem, estou a tentar fazer com que o quarto se sinta mais acolhedor e convidativo. Luzes pendentes podem ser o caminho a percorrer.
Luzes pendentes definitivamente adicionariam um toque agradável de elegância. Em que estilo estava a pensar? Estou inclinado para algo mais moderno e minimalista, mas também adoro o look dos pingentes de estilo industrial. HMM interessante. Ambos ficariam ótimos. E quanto à saída de iluminação, quer algo brilhante ou mais iluminação ambiente? Isso é um bom ponto. Acho que prefiro algo um pouco mais subtil e ambiental, para criar uma atmosfera relaxante. Sim, a iluminação ambiente é a chave para uma acolhedora sala de estar. Um dimmer seria perfeito para isso. Absolutamente. Um interruptor dimmer é indispensável. Permite ajustar a iluminação com base na ocasião. Definitivamente. E as luminárias de chão podem ser uma boa fonte complementar de luz também. Boa chamada! As lâmpadas de chão podem fornecer iluminação adicional sem serem demasiado opressas. Exatamente. Muitas opções excelentes para brincar e criar a configuração de iluminação perfeita. Estou animado para começar a fazer compras e ver o que me chama a atenção. A iluminação pode realmente transformar um espaço. Definitivamente. Deixe-me saber se precisar de alguma outra contribuição enquanto está a decidir. Fico feliz em ajudar. Lição 18. Viagens futuras sem compropostos. Uau! Fico feliz que a última viagem correu bem. Eu também, isso é um alívio, depois de todos os aborrecidos com as viagens com que lidamos no passado. Definitivamente. Espero que as nossas viagens futuras sejam igualmente descomplicadas. O mesmo aqui. Adoraria poder relaxar e aproveitar a viagem da próxima vez. Absolutamente. Não há mais stress com a perda de bagagem ou atrasos nos voos, isso é certo. Exatamente. Talvez devêssemos procurar um seguro de viagem da próxima vez, por precaução. Boa ideia. Isso poderia dar-nos uma paz de espírito extra. Definitivamente. E talvez tenhamos sorte e encontremos ótimas ofertas de voos também. Oh sim, voos acessíveis seriam a cereja no topo de uma viagem sem stress. Definitivamente. Vou ter de ficar atento a quaisquer boas vendas de passagens aéreas que estão por vir. Soa bem. E provavelmente deveríamos começar a planear a nossa próxima aventura em breve. Definitivamente. Mal posso esperar para começar a pesquisar novas ideias de destinos. Eu também não. Já estou a ficar entusiasmado só de pensar nisso. O mesmo aqui. Onde quer que acabemos, só espero que seja uma navegação tão tranquila como esta última viagem. Dedos cruzados. Tenho um bom pressentimento sobre as nossas viagens futuras. Lição 19. Explorando as luas de Júpiter. Uau! Viste as últimas notícias sobre Júpiter? Não, o que se passa com o planeta gigante? Aparentemente tem uma tonelada de luas, mais de 80 delas. Isso é incrível! Não fazia ideia de que Júpiter tinha tantos satélites naturais. Sim, é realmente fascinante. E alguns deles são bastante únicos. Oh, sério! O que os torna únicos?
Bem, acredita-se que uma das luas de Júpiter, Europa, tenha um oceano subterrâneo. Uau! Um oceano sob a superfície de uma lua. Isso é alucinante. Eu sei, certo? Os cientistas estão realmente curiosos para explorar mais a Europa. Aposto que são. E as outras luas de Júpiter? Quaisquer outros destaques? Definitivamente. Há Ganimedes, que é a maior lua do nosso sistema solar. A maior lua. Ainda maior que a lua da Terra. Isso é uma loucura. Sim, é absolutamente gigantesco. E depois há o Io, que é o corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar. Atividade vulcânica na Lua. Isso é selvagem. Júpiter está a ficar cada vez mais fascinante. Totalmente. E não se esqueçam da famosa grande mancha vermelha no próprio Júpiter. Lição 20. Obra-prima do Messias de Handel. Conectou as notícias sobre o famoso oratório de Handel, o Messias? Não, não fiz. Quais são as últimas novidades dessa obra-prima da música clássica? Bem, é fascinante como Handel conseguiu reviver a sua carreira com o Messias. A sério? Não sabia que ele tinha lutado antes disso. O que aconteceu? Aparentemente, Handel tinha caído em desgraça em Londres durante algum tempo. As suas finanças estavam em apuros. Oh não, deve ter sido um momento difícil para um compositor tão renomado. Definitivamente. Mas depois compôs o Messias, e foi uma sensação absoluta. O Messias ajudou a recuperar a sua popularidade e estabilidade financeira. Exatamente. O oratório foi um grande sucesso e restabeleceu a reputação de Handel. Isso é fantástico. O poder de uma única obra-prima para mudar as coisas. Absolutamente. O Messias é considerado uma das maiores obras corais alguma vez escritas. Percebo porquê. A escala e a grandeza de um oratório como esse devem ser de tirar o fôlego. Com certeza. O escopo da peça, com o seu icónico refrão Aleluia, é simplesmente inspirador. Adoraria ouvir uma apresentação ao vivo do Messias um dia. Deve ser uma experiência incrível. É mesmo. A energia e a emoção de uma orquestra completa e de um coro a tocá-la ao vivo são incomparáveis. Lição 21. Estratégias para o sucesso. Ei, Ana, tem pensado em que estratégias contribuem para o sucesso? Sabe, essa é uma ótima pergunta. Existem tantas abordagens diferentes que podem levar ao sucesso. Definitivamente. É fascinante explorar os fios comuns entre pessoas e organizações de sucesso. Absolutamente. Tenho lido sobre diferentes frameworks e modelos para atingir objetivos. Oh, isso é interessante. Quais são algumas das principais estratégias com que se deparou? Ora, um que se destaca é a importância de estabelecer objetivos claros e mensuráveis. Ah, sim,
Isso faz muito sentido. Ter um objetivo definido para trabalhar é crucial. Exatamente. E depois dividir esses grandes objetivos em passos mais pequenos e acionáveis. Certo. O progresso incremental é o que realmente impulsiona a dinâmica e os resultados. Definitivamente. Outra estratégia que aprendi é o poder da aprendizagem contínua. Assim, ficar curioso e adaptável perante a mudança é tão vital. Absolutamente. As pessoas mais bem-sucedidas procuram sempre expandir os seus conhecimentos e competências. Isso é um grande ponto. A complacência pode ser inimiga do crescimento e do progresso. Definitivamente. E, claro, uma gestão eficaz do tempo e a priorização são fundamentais. Absolutamente. Saber como maximizar a sua produtividade é essencial. Lição 22. Escolhendo a bicicleta certa. Bom dia, Ana. Tem pensado em adquirir uma bicicleta nova ultimamente? Sabes, eu tenho. Tenho feito algumas pesquisas sobre as melhores motos para atender às minhas necessidades. Isso é fantástico. Que tipo de equitação tende a fazer mais? Bem, procuro principalmente algo bom para deslocar-se pela cidade. Ah, percebi. Conforto e eficiência seriam provavelmente as principais prioridades nessa altura. Exatamente. Quero uma bicicleta que seja leve e fácil de manobrar no trânsito. Definitivamente. E será que o terreno em que vai andar é um fator determinante na sua decisão? Definitivamente. Já que vou lidar com algumas colinas, vou precisar de uma bicicleta com boa engrenagem. Boa chamada. A relação de transmissão certa pode fazer uma enorme diferença nas inclinações. Absolutamente. Também tenho considerado a largura dos pneus. Pneus mais largos tendem a ser mais confortáveis. Isso é um grande ponto. Quanto mais largo for o pneu, mais amortecimento e estabilidade terá. Definitivamente. E, claro, o tamanho geral do quadro e a geometria são tão importantes. Totalmente. Queres uma bicicleta que se adapte perfeitamente às proporções do teu corpo.